Doutor Neuri, seja mais uma vez bem-vindo à programação da Boa Vontade. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse conversando com a gente um pouco sobre esse contexto que a gente vive. Não só da pandemia e de todos os lutos que estão sendo vividos, mas da própria crise econômica, desemprego, violência, fome. Esses fatores sociais, eles são um fator de risco para a gente ter um aumento de casos de depressão e de suicídio, especialmente? Nós vivemos uma época peculiar, não é? Em que há muitas perdas, muitas ameaças e incertezas. Esses ingredientes, para quem é mais ansioso, fazem com que os sintomas de ansiedade fiquem muito exacerbados. Então, nessa pandemia, todos nós ficamos mais sensíveis e também mais sensibilizados às questões de saúde mental, saúde emocional. Porque houve o agravamento de muitos problemas já existentes, como ansiedade, depressão. Ansiedade mais no início da pandemia e depressão mais agora, no momento atual. Mas também as pessoas ficaram mais sensibilizadas em relação ao doente mental, né? Por exemplo, toque. Antigamente, quem lavasse a mão várias vezes ao dia, passasse álcool em tudo, ia ter um diagnóstico, um rótulo, transtorno obsessivo compulsivo. E hoje, nós já olhamos com outro olhar, porque no início da pandemia nós estávamos com toque, coletivamente. Nessa fase atual, é uma fase em que as pessoas têm que enfrentar as perdas, né? O luto por alguém querido. Às vezes, perdeu o posto de trabalho ou o rendimento diminuiu muito. Nós fomos vendo também que o home office não é essa maravilha sempre, né? O home office que no começo parecia, ai que bom, todo mundo em casa, protegido, debaixo da asa, começou a dar muita confusão, multitarefas, né? Vários malabares tendo que ser equilibrados, o cansaço, a disponibilidade total para a chefia, para a empresa e as crianças demandando, e todo mundo tendo que usar uma internet que nem sempre está disponível. Ou seja, essa fase em que nós estamos, Camila, é a fase do exaurimento. Então, muitas pessoas vêm no consultório cansadas, desanimadas, com perda do otimismo. Nós até temos tido mais trabalho, porque é tão importante diferenciar o que é um sentimento humano normal daquilo que começa a ser patológico e exige um tratamento, uma atenção mais específica. Então, esse é o grande desafio atual. Fazer um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, mas sem psiquiatrizar as dores normais da existência, né? É uma arte também. E esse é um ponto importante porque nós temos pessoas que têm tendências, umas a desprezar esses sentimentos e acharem que está todo mundo assim, e outras a supervalorizarem esses sentimentos. Quais são aqueles pontos em que o senhor começa a dizer, olha, esse é um sinal que mostra que é preciso pedir ajuda? Qual seria esse limiar? Olha, uma ideia importante que separa o que é normal do que é patológico é quando se instala um novo padrão de comportamento ou de sentimento que faz a pessoa se estranhar, ou que faz aqueles que estão ao redor e que têm um olhar mais sensível estranharem a pessoa. E que tenham um olhar mais sensível, porque às vezes, no batidão do dia a dia, a gente não repara que quem está ao lado da gente começou a beber demais, está bebendo todo dia. Era meia garrafa, agora é uma garrafa todo dia, que foi um dos problemas da pandemia, por exemplo, as pessoas consumirem mais bebidas alcoólicas. Então, é normal a gente ficar triste. Tem até uma frase que virou um pouco meme aqui dentro de casa. Ah, ontem eu estava bem. Essa coisa de ontem eu estava bem e hoje eu não estou bem, isso é coisa da vida, isso é normal. Porque se tudo der certo, amanhã eu já estou melhor de novo. Então, essa instabilidade, ela é característica desse tempo de pandemia. Agora, quando eu passar 2 semanas inteiras muito desanimado, mudando o meu jeito de ser, mudando os horários,
não tendo mais prazer naquelas mínimas coisas que ainda estavam me dando prazer. E quando eu não consigo sair disso, então é um novo padrão. Aí pode não ser só tristeza, aí já pode ser uma depressão. Então veja, tem sutilezas, mas também tem características típicas da depressão, como o emagrecimento, ou para quem é ansioso comer demais, insônia na madrugada, se sentir pior na parte da manhã e ir melhorando ao longo do dia. Então, numa avaliação clínica cuidadosa, há uma série de pontos que podemos nos valer para diferenciar o que é tristeza normal do que é uma depressão, algo já patológico. Eu vou pedir o olhar do senhor para duas faixas etárias diferentes. No Japão, por exemplo, a gente teve um aumento dos índices de suicídio entre mulheres. No Brasil, esse é um contexto que também preocupa, especialmente o impacto desse contexto no público feminino? Então, vamos começar a falar do Japão. O Japão ele trouxe uma grande surpresa, porque no primeiro ano de pandemia, 2020, os índices de suicídio, de um modo geral, diminuíram em todos os países que já publicaram suas estatísticas. Agora, no Japão, especificamente o grupo das mulheres sofreu mais. Então, provavelmente o contexto da mulher japonesa, com menos apoio social, multitarefas, com muita pressão, né? Uma dificuldade para ter uma flexibilidade, para contar com a ajuda do parceiro, todo esse contexto pode ter levado mais mulheres no Japão a uma depressão e a um suicídio. De fato, o suicídio cresceu entre as mulheres. Agora, no Brasil, nós temos um outro padrão. 83% dos países que são membros da Organização Mundial da Saúde conseguiram diminuir os índices de suicídio nos últimos anos. O Brasil, nisso, ele também está na contramão, porque aqui os índices de suicídio aumentam ano a ano. E em que faixa etária? Para nossa tristeza, bom, suicídio é sempre triste, mas para nossa tristeza, porque isso levanta muitos questionamentos, no Brasil o suicídio aumenta cada vez mais entre os jovens, entre os adultos jovens. Então, isso nos leva a muitos questionamentos, né? Como é que se configura hoje a mente dos jovens, como que a nossa sociedade lida com os jovens, e qual é a perspectiva que um adulto jovem tem hoje dentro da nossa sociedade. São muitos fatores, o suicídio é um evento trágico, resultante da combinação de vários fatores. Às vezes, quando a gente fica sabendo de um suicídio, ficamos logo nos perguntando, o que levou a pessoa a se matar? Mas o que leva uma pessoa a se matar não é uma causa. É uma combinação de fatores que vem desde o nascimento, toda uma história de vida, com provações, com dificuldades, com pontos fortes, mas com pontos frágeis. Então, é essa situação. De fato, o Japão, com o aumento do número de suicídio de mulheres, de um modo geral, os países com diminuição nos índices de suicídio, inclusive durante 2020, e o Brasil, que tem dados apenas de final de 2019, não temos ainda dados de suicídio de 2020, no Brasil continua a tendência já observada anteriormente de crescimento dos índices de suicídio, principalmente entre jovens de sexo masculino. E esse era o outro público que eu gostaria que o senhor trouxesse exatamente esse olhar. O quanto o suicídio entre os jovens tem sido alarmante no nosso país, especialmente nessa relação com as redes sociais, né? Essa relação com TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. O senhor tem percebido mais isso no seu dia a dia também de atendimento? E como é que a gente pode ajudar esses jovens a lidarem com todas essas interferências, essas pressões, já que os números são tão preocupantes? Olha, não há dúvida que as redes sociais nos condenam à solidão, né? As redes sociais, elas têm e transmitem uma falsa sensação de conexão. Se formos observar com uma lupa, as redes sociais, elas aumentam a ansiedade, porque eu sempre tenho que estar ligado, eu sempre tenho medo de estar perdendo a última notícia, a última novidade, a última comunicação. Tem gente que está deitando na cama, dando uma última olhada para o celular,
e depois não consegue dormir. As redes sociais também dão, às vezes, a sensação de que a vida do outro está melhor, porque ele postou a foto que foi a mais bonita das 30 que ele tirou em 1 minuto. Então nos dão a sensação de que os outros vivem bem e a gente vive mal. E a conexão virtual faz com que a gente se sinta desconectado do mundo real, de amigos reais, de apoios reais. O bullying, ele também é muito feroz nas redes sociais. Então há uma polarização insana em que as pessoas não dialogam. Isso aumenta a sensação real de solidão. Porque uma das coisas que diminui a solidão é troca de ideia, é sentir que eu estou crescendo com o outro está crescendo comigo. Então o diálogo ele deixou de existir atualmente nas redes sociais virtuais, estão muito polarizadas. O bullying, ele chega com tudo, né? E o adolescente muito solitário no quarto, ligado o tempo todo na internet, ele passa a se sentir muito mal, deprimido, sem apoio de fato, chega à depressão e chega ao suicídio. Especialmente jovens vulneráveis podem se influenciar pelo suicídio de pessoas que ele admira, um ídolo de rock, né, um ator, um artista, um influencer. Então, o suicídio entre os jovens também tem essa característica de poder contagiar e uma morte levar a outra. Um triste exemplo foi o seriado veiculado há poucos anos atrás, As 13 Razões. Sim. Né? As 13 Razões levou muitos jovens de 14 a 19 anos de sexo feminino ao suicídio nos Estados Unidos. Eu estou dando o exemplo norte-americano porque foi lá onde se fizeram as pesquisas mais inquestionáveis. 2 grupos de pesquisa independentes, usando métodos bem cuidadosos de pesquisa, mostraram um acúmulo de mortes por suicídio entre jovens nos 6 meses que se seguiram ao lançamento da série. Então, nós temos que estar muito atentos, porque as redes sociais e mesmo a velocidade com que as coisas hoje são veiculadas podem não permitir a digestão, a sedimentação de tudo aquilo. É claro que as 13 Razões teve um lado nefasto, que contraria todas as cartilhas de prevenção de suicídio, mas acabou tendo um lado de trazer o problema, né, para as salas de aula, para as famílias. Então, o sofrimento do jovem, a solidão do jovem e o risco de suicídio de jovens passou também a ser mais discutido em nosso país. E aí a gente pensa um pouco no papel da mídia, por exemplo, essa cartilha que o senhor citou. Quais são essas orientações básicas? Porque, por exemplo, a gente já é um fenômeno antigo, mas isso cresceu, de jovens registrando o próprio suicídio nas redes sociais, gravando isso. Esse não é um jeito de abordar o assunto. Como é que a gente tem que fazer isso, doutor? Camila, eu não vou aqui ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Mas você, como jornalista, quando você fez graduação, provavelmente você ouviu dizer que não se falava sobre suicídio. Exatamente. Né? Era proibido. Né? E nós agora entramos numa época em que falar sobre suicídio, eu vou colocar entre aspas, ficou na moda. Então nós vamos ter Setembro Amarelo com uma enxurrada de matérias. E muitas pessoas falando coisas que não têm base científica, que aumentam a culpa de familiares enlutados. Só para citar um exemplo. Quem se mata sempre dá sinais de que vai se matar. Essa é uma frase que aumenta o pesar de um pai, de uma mãe que perderam um filho por suicídio. Porque às vezes algumas pessoas se matam sem dar sinais. Né? Eu que sou um psiquiatra, que atendo tantas pessoas com risco de suicídio, eu já perdi alguns pacientes que não deram sinais. Nem para mim, nem para ninguém. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós falamos durante o Setembro Amarelo. A melhor maneira de ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio é ouvi-la. Não é fazer um discurso, não é conclamá-la a ser uma vencedora de nada.
Se nós ficarmos ao lado dela, ouvindo-a com atenção, com respeito, isso já é uma grande ajuda. E, num segundo momento, conduzi-la, ir com ela até um profissional de saúde mental. Porque uma pessoa que está muito mal, que está muito deprimida, ela não tem nem iniciativa, nem energia para pegar um telefone, marcar horário, se deslocar, comprar remédio, tomar remédio todo dia. Então, há muitas formas da gente ajudar. O Setembro Amarelo, ele virou muito uma peça de marketing também. Ele foi vamos dizer, encampado por uma sociedade em que a imagem, né? Está na hora, então o que a gente vai fazer em setembro para vender mais? Vamos falar sobre prevenção do suicídio. Não é assim. O suicídio ele ocorre o ano inteiro, né? E durante o mês de setembro, e não precisaria ser um mês inteiro, nós teríamos que ter atividades e programas que pudessem ajudar as pessoas e que não transmitissem um espetáculo a partir da tragédia do suicídio. Eu costumo ter uma regrinha que é a palavra ROC, R-O-C, um lembrete. R de repare no risco. Às vezes quem está do teu lado não está bem, mudou o comportamento, está postando coisas estranhas, pode estar pensando em suicídio. O de ouça com atenção, sem julgar, um tempo de qualidade, não é? Temos 2 ouvidos e 2 olhos para observarmos mais e uma boca só, para a gente não ficar falando demais, querendo convencer, né? Se tentar convencer, resolver esse problema, não tínhamos alcoolismo no mundo, né? A gente não convence ninguém com uma repetição moralista. E, finalmente, sede conduza a pessoa até um especialista em saúde mental. Então, repetindo, ROC, repare no risco, ouça com atenção, conduza para um atendimento em saúde mental. E essa explicação do senhor é importante exatamente porque nesse mês, né, a proposta de discussão do Setembro Amarelo fala sobre criando esperança através da ação. Só que muita gente não sabe como agir. Fica, né, e aí acaba se distanciando da pessoa que, na verdade, precisa de alguém perto dela. Vamos conversar mais sobre isso. Como agir, doutor, para a gente ajudar de verdade? Porque é uma pessoa que não precisa se sentir mais culpada do que ela já se sente. Quem está nessa situação está sofrendo, não é, doutor? Olha, então esses são 2 grandes bloqueios na prevenção de suicídio. O primeiro grande bloqueio é o medo de falar sobre suicídio, de perguntar sobre suicídio. Porque se a pessoa me disser sim, eu estou pensando, acontece comigo 2 coisas. Primeiro, eu me sinto responsável por aquela vida. Até aquele momento, eu não me sentia. Quando eu ouço uma pessoa querida dizer, eu estou pensando em me matar, eu me sinto responsável. E além de me sentir responsável, eu me sinto muito angustiado, porque eu não sei o que fazer. É algo totalmente insólito. E às vezes não é fácil encontrar um serviço de saúde mental que possa acolher essa pessoa. Então, o que fazer? Primeiro, nós temos uma sensação de que a gente tem que fazer alguma coisa. E ouvir, ficar ao lado, já é fazer alguma coisa. Então, não vamos diminuir a importância de darmos bons ouvidos para uma pessoa que precisa se desabafar. Porque enquanto a pessoa está nos falando sobre o que está acontecendo com ela está organizando o pensamento. Por exemplo, para eu conversar com você agora, eu tenho que organizar as minhas ideias. E quando eu organizo as minhas ideias, eu vou encontrando um caminho para me comunicar com você. E quando eu me comunico com você, ao final da nossa conversa, eu sinto a tranquilidade de ter conseguido entrar em contato com outro ser humano. Então, quando eu escuto uma pessoa atentamente, eu estou dando a chance para essa pessoa de se organizar. Eu estou sendo um pouco o terapeuta dela. Eu já estou fazendo alguma coisa. A outra coisa que eu posso fazer é, juntamente com aquela pessoa, tomar algumas providências. Como, por exemplo, citei há pouco, marcar uma consulta, acompanhá-la até a consulta. Não é o apoio moral, é o apoio prático. Porque, às vezes, nós, com um pouco de ilusão,
e mais para a gente se sentir bem, a gente dá apoio moral para as pessoas. O mundo está cheio de apoio moral. O que nós precisamos dar para as pessoas é um apoio prático. Mas não é aquele apoio prático de quem faz tudo, de quem invade, de quem vai fazendo sem perguntar. Não. É um apoio prático que a gente vai construindo com a pessoa na medida do possível para aquela pessoa. Né? Porque tem pessoas que conseguem caminhar, outras não conseguem nem caminhar, elas têm que ser levadas no colo. Estou falando assim de modo figurado. Sim. Se a pessoa pode caminhar, eu vou convidá-la a caminhar comigo até um consultório. Se ela não puder, eu a levo, mesmo que ela brigue um pouco comigo. Se eu estiver convencido de que ela está muito mal, eu a levo, eu a ponho dentro do carro e falo, não, você vai, porque eu te amo. Você não está em condições de decidir. Amanhã a gente conversa, hoje eu vou levar. Então, essa sutileza precisa muito da intuição e de uma certeza interna. Né? Porque até para eu levar uma pessoa à força no médico, eu tenho que estar muito tranquilo. E eu tenho que ter um vínculo com aquela pessoa. Senão dá tudo errado. Né? Senão começa ali uma grande briga. Além disso, doutor, o senhor falou sobre se aproximar, sobre a gente dar ouvidos, mas isso não quer dizer assumir para si a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, porque é um desafio complexo demais para a família, por exemplo, levar sem ajuda. Eu penso muito nas mães que costumam ter essa tendência de querer, não, eu vou recuperar meu filho, eu vou ajudar, eu vou fazer tudo. E quando alguma coisa não vai bem, ela assume a culpa e acaba adoecendo junto. Tem que ter a intervenção do especialista. Não, e tem que ter algumas pessoas para ajudar. Por exemplo, quando eu era um jovem psiquiatra e atendi uma pessoa com risco de suicídio, eu cheguei a dizer, pode ligar para mim a qualquer hora que você precisar. Essa é uma frase que hoje eu não falo mais. Eu falo assim para o meu paciente, olha, conte comigo, eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Mas com quem mais a gente pode contar? Em quem você confia? Vamos fazer uma listinha de umas 3 pessoas para você procurar, porque às vezes você liga para a primeira, você não a encontra. Você precisa de uma segunda pessoa, de uma terceira. Então hoje eu não falo mais para uma pessoa, ligue para mim a qualquer hora do dia e da noite, eu estarei disponível. Eu fui ficando mais realista com o amadurecimento. Eu digo, eu vou te ajudar, mas sozinho talvez eu não consiga. Com quem mais a gente pode contar? Então voltemos para o exemplo que você deu. Quando a gente se arvora a resolver o problema de uma outra pessoa, a gente saiu de um sentimento terrível, que é a impotência, e saltou para outro que também é terrível, que é a onipotência. De achar que eu posso dar conta da dependência química do meu filho, eu posso dar conta dessas ideiazinhas de suicídio, ele só está ameaçando, mas não, não vai se matar não, isso daí. Ou seja, a banalização é também uma forma poderosa de negar, de não querer ver. Então, quando um adolescente fala, eu vou me matar, eu nunca devo pensar que ele está ameaçando, que ele está fazendo drama, que ele não tem coragem. O pior que eu poderia fazer para esse adolescente seria responder, ah, vai nada, você não tem coragem. Quem quer se mata, não fica ameaçando que nem você. Gente, isso seria terrível. Porque até pode haver o teatro, o drama, mas esse é um componente. Se eu dou essa resposta para o adolescente, ele fala, ah, é? Você não acredita em mim? Eu vou te dar um presente. E o presente que ele me dá pode ser a morte dele. Porque dessa maneira, ele declara e ele crava dentro de mim a dor dele que eu não valorizei, que eu desprezei, que eu falei que era coisa de gente fraca, que eu falei que ele só estava querendo aparecer. Então, mesmo quando eu saco que ali tem uma ameaça, é uma maneira de me deixar com medo, eu tenho que considerar isso, mas eu também tenho que considerar que um jovem que chega até a mim e ameaça se matar, ele não está fazendo uma coisa legal para ele. Que negócio é esse de dizer vou me matar cada vez que enfrenta uma dificuldade na vida? E hoje isso se tornou linguagem na nossa geração de jovens. Eles se autoagridem mais, se cortam, se machucam. E mais frequentemente chegam diante do pai e da mãe e dizem, eu vou me matar. Ou postam isso na internet. Então hoje a ameaça de suicídio,
ou cortar pulsos, cortar coxa, barriga, também se transformou numa linguagem, dizendo eu também estou sofrendo, eu também não acho uma saída. É por isso que a gente tem que levar a sério e não menosprezar. Doutor Neuri, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Eu também agradeço pela oportunidade. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com vocês.